O livro em questão chama-se Dom Casmurro. O livro conta a história de Bento Santiago, um senhor de aproximadamente 60 anos de idade que decide fazer sua própria biografia, escrever sua própria biografia. Ele foca muito no relacionamento que ele teve com Capitu, ou seja, logo a história é uma história romântica. Bento Santiago se apaixonou por uma jovem chamada Capitu, que era vizinha dele e que era muito conhecida por ser uma mulher charmosa, com lábios incríveis, olhos incríveis, etc. A sua mãe, Dona Glória, a mãe de Bento Santiago, já tinha um filho, só que ela infelizmente perdeu ele. E com isso ela prometeu a Deus que o segundo filho dela seria padre. Logo, Bento Santiago seria padre. Porém, o relacionamento com a jovem Capitu acabou impedindo de ser padre. E a história ela tem um foco no desenvolvimento do relacionamento de Bento Santiago e Capitu. Eles procuram uma forma de ter um padre, de achar um padre para substituir Bento Santiago. E é isso, eles vão focando, vão trabalhando toda essa no decorrer da história. A história possui uma leitura muito boa, uma linguagem formal e é recomendado para todas as idades. Bom, eu vou falar sobre a estrutura do livro. O livro foi publicado pela primeira vez em 1899, um livro chamado de Dom Casmurro, escrito por Machado de Assis. O livro possui seu gênero de realismo psicológico e romance impressionista. Hoje, na sua 7ª edição, o livro possui 148 capítulos e 256 páginas. O livro é narrado totalmente na primeira pessoa e possui seu tempo de forma cronológica. Hoje eu vou falar um pouco sobre os personagens do livro Dom Casmurro. Primeiro eu vou começar com o Bento, que é o principal. O nome dele é Bento Santiago, ele é conhecido como Betinho. Ele é narrador e protagonista da obra. Capitu é sua vizinha e seu grande amor. Dona Glória é a sua mãe e esposa do falecido Pedro de Albuquerque, pai de Bento. José Dias é o médico que se agregou na casa de Dona Glória. Cosme é tio de Bento, irmão de Dona Glória, e ele trabalha na profissão de advocacia. Justina é prima de Dona Glória. Senhor Brido, eu acho que é o nome dele, é o pai de Capitu. Dona Fortunata é a mãe de Capitu. Ezequiel é o melhor amigo de Bento no seminário que ele participa. Sancha é amiga de Capitu e filha de Dona Sancha. Capitolina é a filha de seu Cosme e Sancha. Pequeno Ezequiel é o filho de Bento e de Capitu. O romance Dom Casmurro é narrado em primeira pessoa por José Bento. O Betinho é apelidado na velhice de Dom Casmurro por viver recluso e solitário. Nota-se muitas passagens à ironia do autor e crítica à sociedade brasileira da época. Temas como o amor, o ciúme, o caráter e a traição são destacados na obra de Machado. Em retrospectiva, ele conta fatos de sua infância na casa da mãe viúva, Dona Glória, ao lado do tio Cosme, da prima Justina, do agregado José Dias, como vizinhos de fundo Pádua e Dona Fortunata, pais de Capitolina, apelidada como Capitu, de condição social inferior. O objetivo do narrador-personagem é tentar reviver as emoções afetivas através da reconstituição do passado. No capítulo 2, com o título do livro, diz: vou deitar ao papel as reminiscências que me vierem vindo. Deste modo, viverei o que vivi. Recuando até o tempo em que ele e Capitu ainda eram crianças, Bentinho conta como a convivência e as brincadeiras aproximaram os dois amiguinhos, que na adolescência tornam-se namorados. A família dela, vendo a possibilidade de um casamento e da ascensão social de Capitu, favorece o namoro. Entretanto, a mãe de Bentinho, fiel a uma antiga promessa, coloca no seminário com o intuito de seguir a carreira eclesiástica. Capitu empreende esforços para impedir que Betinho, sem magoar a família, chegue a ordenar-se, revelando-se uma moça esperta e insinuante.
Com a ajuda de Escobar, o colega de seminário, Betinho encontrou um modo de não ter que cumprir a promessa feita pela mãe. E depois de concluir o curso de Direito, casa-se com Capitu. A amizade com Escobar é ainda mais fortalecida após o casamento deste com Sancha, amiga de Capitu. Os dois casais moram perto, visitam-se frequentemente e tornam-se muito unidos. Nasce então a filha de Escobar com Sancha. Alguns anos depois, Capitu dá luz a um menino, Ezequiel. No capítulo 109, com o título Um Filho Único. Ezequiel, quando começou o capítulo anterior, não era ainda gerado. Quando acabou, era cristão e católico. Este outro é destinado a fazer o meu Ezequiel, aos 5 anos, um rapagão bonito, com os seus olhos claros, já inquietos, como se quisessem namorar todas as moças da vizinhança, ou quase todas. Pouco tempo depois, Escobar morre afogado no mar e a partir da reação de Capitu no velório do amigo, começa a nascer em Betinho a suspeita de uma possível traição da mulher, que vai se transformando em incerteza à medida que Ezequiel cresce e adquire feições semelhantes às de Escobar. Uns dizem que traiu, outros dizem que não, mas isso vai da interpretação de cada um. Pra você, traiu ou não traiu? Torturado pelo ciúme, Betinho não consegue aguentar mais a presença da mulher e do filho. Decide-se então separar-se deles. Faz uma viagem à Europa, onde fica Capitu e Ezequiel. Betinho volta sozinho ao Brasil. Tempos depois, Capitu veio a falecer, sem ter voltado ao Brasil e revista o marido. Ezequiel, já moço, faz uma única visita e Betinho morrendo pouco depois, numa viagem de estudos ao Oriente, Betinho, já velho, fecha-se cada vez mais na sua vida solitária, quando passa a ser chamado de Dom Casmurro, e nessa fase que decide escrever a história nos seus capítulos iniciais. Mais alguns trechos do livro Dom Casmurro, capítulo 59, com o título Com Vivas de Boa Memória. Não, a minha memória não é boa. Ao contrário, é comparável a alguém que tivesse vivido por hospedarias, sem guardar delas nem caras, nem nomes, e somente raras circunstâncias. Há quem passe a vida na mesma casa de família, com seus eternos móveis e costumes, pessoas e afeições. É que se grava tudo pela continuidade e repetição. Capítulo 23, com o título Você tem medo? De repente, cessando a reflexão, fitou em mim os olhos de ressaca e perguntou-me se tinha medo. Medo? Sim. Se você tem medo. Medo de quê? Medo de apanhar, de ser preso, de brigar, de andar, de trabalhar. Não entendi. Se ela me tem dito simplesmente, vamos embora, pode ser que eu obedecesse ou não. Em todo caso, entenderia. Mas aquela pergunta assim, vaga e solta, não pude atinar o que era. Mas não entendo. De apanhar? Sim. Apanhar de quem? Quem é que me dá pancada? Então, meu nome é Gabriel Lima e eu vou falar sobre a análise crítica do livro Dom Casmurro. A obra, ela consiste fundamentalmente na história de um jovem que busca unir as duas metades da sua vida. A primeira, marcada pela busca de um casamento feliz, da felicidade, e a segunda, marcada pela luta para recuperar essa felicidade por suas dúvidas e suspeitas. Além disso, a obra celebrizou-se pelo fato de ela não apresenta um desfecho definitivo, ou seja, o leitor não sabe se de fato o Capitu veio trair o marido, ou se o ciúme exagerado de Bentinho faz com que ele fique obcecado pela ideia de que ele está sendo traído. Mas enfim, Dom Casmurro é uma das melhores obras da literatura brasileira e universal. É um romance original, até mesmo no fato de que ele todo construído meio que um flashback. E nele é evidente o talento de Machado de Assis, que alcançou o ponto mais alto de sua capacidade, provavelmente. Every day we danced and life was smiling. We were young and drunk in love. A few years later